No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 59 mil pessoas estão na fila de espera para transplante de órgãos. Em 2022, cerca de 45% das famílias de pessoas que poderiam se tornar doadoras não concordaram com o ato e o assunto ainda é um desafio no Brasil. Além das pessoas na fila de espera, a recusa pela doação também prejudica o desenvolvimento da ciência nacional, que muitas vezes precisa de órgãos humanos para produzir pesquisas, mas esbarra na escassez de doadores. A professora Cristiane Beccari, do Programa de Pós-Graduação em Cirurgia Clínica da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, explica a importância da doação de órgãos para pesquisas na área da medicina. A população já está bem consciente qual que é a importância da doação de órgãos, quantas vidas a gente pode salvar quando a gente doa os órgãos como o coração, o rim, o fígado, como a gente pode salvar várias vidas de uma doação de um paciente, como que isso impacta a vida de várias pessoas, né? Mesmo a doação de ossos também de pele é muito importante e menos conhecida. Depois que a gente teve Covid, a população ficou mais consciente da importância de se fazer pesquisa. A gente viu que num curto prazo de tempo a gente obteve a vacina, a gente precisou entender como o Covid age, então como que isso impactou, e isso veio tudo da pesquisa científica. É importante a gente citar que a doação de órgãos ainda não é tão comum, muito menos para pesquisa. E tem muitas doenças, como por exemplo o aneurisma de aorta abdominal, então é importante a gente ter do paciente controle, e esse paciente controle vem da doação de órgãos. Mas é interessante que as pessoas muitas vezes doam os órgãos para captação para outra pessoa, mas não doa para pesquisa científica. Então seria muito, muito importante as pessoas doarem não só para doação para outras pessoas, mas também permitir que esse tecido possa ser estudado. Cristiane também fala sobre as linhas de pesquisa que necessitam de órgãos para desenvolver novas soluções. Isso é muito interessante, e não só nessas doenças vasculares isso é importante, porque quando a gente doa um órgão é muito importante a gente estar salvando aí dezenas de pessoas, como a gente quando doa o osso, a pele, um coração vai para uma pessoa, o fígado para uma pessoa, o rim serão dois transplantados, mas quando a gente fala de outros tecidos, como os ossos e a pele, a gente pode salvar dezenas de pessoas e mais. Quando a gente fala de doação para pesquisa científica, o impacto disso, quando a gente tem o entendimento de outras doenças, são de milhares de pessoas. Então, eu gostaria de incentivar e pedir que a população doe os órgãos e doe também para pesquisa científica. Por fim, a professora fala sobre a necessidade de conscientização da população para a doação de órgãos e como colaborar para a melhora desse cenário. Quando a gente tem um paciente em morte cerebral, a família é chamada, muitas vezes o paciente já autorizou, mas quem tem que autorizar depois que essa pessoa já está em morte encefálica é a família, e daí a família que vai autorizar se é para só doação ou se pode ir para pesquisa. Então, tem um item do questionário, pode usar esse material para pesquisa também? Então, eu vou dar um exemplo para vocês terem ideia de que isso não muda muito em relação à doação que você faz para o órgão para outro paciente. Quando você faz doação do rim ou do fígado, a equipe sempre coleta uma parte do tecido, por exemplo, da aorta ou de alguma artéria desse paciente, porque esse tecido é usado na hora de colocar no outro paciente, que é para fazer anastomose, para conectar, porque quando você transplanta um rim, você precisa conectar as artérias, as veias, então você precisa desse tecido. E o que sobra desse tecido poderia ir para pesquisa. Mas se a família não autoriza, esse material não pode ser utilizado para pesquisa. E daí isso daí vai ser descartado. Então, gente, eu gostaria de pedir e incentivar muito a doação de órgãos para pesquisa também. Acabamos de ouvir a professora Cristiane Beccari, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Ela falou sobre a doação de órgãos e como ela impacta no desenvolvimento da ciência no país. Vinícius Botelho, Rádio USP Ribeirão Preto.